O bilionário sul-africano Elon Musk utilizou sua rede social para atacar o ministro do STF, o Alexandre de Moraes, mais conhecido como Xandão, após lá a decisão do bloqueio do Twitter, rebatizado aí de X por ele, né? O Musk chegou a dizer que o Moraes era uma vergonha para as vestes de juízes e teria agido contra a lei nas eleições de 2022, mesmo sem apresentar nenhuma prova de tudo isso, inclusive pedindo que os seguidores buscassem as provas do que ele estava dizendo. Não é bem assim que funciona não, Musk. Vamos ouvir aqui as notícias com a Daiane Oliveira no plantão do Meteoro. Dai, vamos até colocar essa musiquinha aqui triste pro coitadinho do Elon Musk, que tá aí sofrendo tanto nas mãos do Xandão. Pois é, coitado do bilionário, meu Deus, como ele pode sofrer tanto. E assim, o que me espanta, eu vou ser sincera, foi espanto mesmo. Foi a cara de pau, a coragem da pessoa, né, de manter ali, pedir para a empresa criar um perfil com o nome Alexandre Files, justamente para falar os podres e alegando perseguição do Alexandre de Moraes. E é um ponto chocante, porque quando você tem uma empresa e essa empresa ela está sendo processada, tem uma decisão judicial ali da mais alta corte do judiciário brasileiro, né, daquele país, e você resolve afrontar dessa forma, é quando você diz assim, olha, eu não tenho respeito nenhum em voltar a trabalhar, praticar nada nesse país. Inclusive, porque também vale lembrar que a única empresa do Musk não é o Twitter, não é o X. Ele tem literalmente dezenas de outras empresas, inclusive a gente precisa compreender que em algum momento ele poderia tentar fazer contato com o Brasil para outro tipo de trabalho, de relação à tecnologia, e ele pode, inclusive, ser punido por essa decisão, né, por essa conduta, vamos dizer assim, de afrontar o Brasil, o judiciário brasileiro. Então, é como se a gente falasse, né, e visse um menino mimado à frente de uma empresa que é uma empresa extremamente poderosa de comunicação, como era o Twitter, que era a segunda rede, né, maior rede de comunicação que tínhamos. Então é assustador até quando a gente vê esse tipo de decisão, né? Esse tipo de posicionamento. E o Musk, nesses ataques, ele chega a dizer, né, que o Alexandre de Moraes fez algo que não seria permitido por lei, e seria essa vergonha. Eu vou te pedir para chamar a matéria, Sofia, e aí depois da matéria a gente traz alguns comentários detalhados sobre o que foi, o que aconteceu. Beleza, vamos lá. E o bilionário Elon Musk, ele usou hoje a rede social X para chamar o ministro Alexandre de Moraes de falso juiz e dizer que ele se envolveu em interferência eleitoral séria na última eleição presidencial. Aqui trazendo o que disse Elon Musk, segundo ele, há evidências crescentes de que um juiz falso se envolveu em interferência eleitoral séria, repetida deliberada, na última eleição presidencial no Brasil. Pela lei brasileira, isso significaria até 20 anos de prisão. Essa foi a... Gente, vamos lembrar que naquela primeira rodada de briga entre o Elon Musk e o Alexandre de Moraes, o Musk chegou a dizer que o Alexandre tinha colocado o dedo na balança na hora das eleições, então não é exatamente novidade, e ele não conseguiu provar da primeira vez. A postagem de Elon Musk. O bilionário não apresentou nenhum elemento que corroborasse a afirmação sobre essa suposta interferência eleitoral. O Musk, ele ainda convoca usuários da plataforma a apresentarem evidências. A reportagem procurou a assessoria do Supremo Tribunal Federal, do TSE, para comentar as declarações de Elon Musk, bem como também a assessoria do Palácio do Planalto, e ainda não tivemos retorno. Basília Rodrigues, é o que a gente acompanha, essa queda de braço no ambiente virtual. Briga de rua, né?
ele se torna, muitas pessoas, né, se tornam mais corajosas atrás das telas, né, de xingar, de ir contra instituições, pessoas especificamente falando, alvos preferenciais ali na Suprema Corte, como o próprio ministro Alexandre de Moraes. Bom, mas na hora de... Quem mais gostaria de ver isso ao vivo, os dois cara a cara, ver o que acontecia? Apresentar um representante legal, porque tem todo um contexto. Quando você, empresa, indica um representante legal, ou um mega bilionário como esse, que não mora no Brasil, precisa ter um representante aqui, é dar a esta pessoa também responsabilidades jurídicas de responder em nome da empresa. A manifestação mais recente, a gente está trazendo aí na CNN Brasil, feita neste domingo pelo Elon Musk, torna ainda mais difícil a missão, Carol, de apontar um representante legal. Quem seria essa pessoa? Um advogado, um executivo, um político que pudesse representar o X aqui no Brasil? Lembrando que quando, e se isso acontecer, quando o X tiver um representante legal aqui no país, pode até pleitear o retorno da rede, mas ainda não será o suficiente, porque além de ter esse representante legal que vai responder em nome da empresa em ações judiciais para propor, mas também para levar em conta a responsabilidade, né, a punição, o X precisa ainda pagar as dívidas de milhões de reais que tem pelo descumprimento, pela não atenção a outras ordens judiciais, como a demora para retirar perfis do ar, resistências, propagação de conteúdos antidemocráticos. Só lembrar uma coisa aqui, de acordo com a coluna da Bela Megali, no último sábado, chegou a acontecer, o Twitter chegou a consultar alguns empresários para tentar encontrar um novo representante legal no Brasil, mas nenhum aceitou. Sabe por que nenhum aceitou? Porque eles sabem que o Elon Musk vai continuar fazendo merda e eles que vão ter que responder. Enfim, continuamos. Já há um tempo eles vêm só acumulando essa dívida e agora como ponto central para que o retorno da plataforma ocorra é pagar a dívida e também apresentar esse representante legal. Mas Ai... tá difícil, né? Não é? Tá bem difícil. É justamente isso, né? Se a empresa não trouxer um representante legal para o país, não encontrar, não trouxer, não vai poder operar. Mas, como a gente já falou, inclusive, o Musk ele vem com um pensamento de que talvez ele não queira de fato operar no país. Ele vai perder essa fatia, que seja a fatia do Brasil. E ele vai ali para a luta de narrativa, que é uma luta da extrema-direita, que é de ditadura, de Alexandre de Moraes censurou, Alexandre de Moraes não vale nada, Alexandre de Moraes não presta. Só que o Brasil, querendo o Musk ou não, também representa, né? Os brasileiros, eles são conhecidos justamente por utilizar muito as redes sociais. É um grupo que movimenta muito determinados perfis. Então, vai ser, sim, uma perda para a plataforma dele. Uma outra questão é que ele insiste no golpismo do Alexandre de Moraes. Vale lembrar que, à época da eleição de 2022, Alexandre de Moraes era também o presidente do Superior Tribunal Eleitoral, do STE, e era responsável ali por cuidar das decisões relacionadas à eleição, a eleição que saiu como vitorioso nosso querido presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que podemos ter várias críticas, mas que com toda certeza não temos como comparar a Bolsonaro, lógico. E, né, naquela eleição, inclusive, uma das questões que foi muito ditas como arbitrária do Alexandre de Moraes foi solicitar de forma urgente que a Polícia Federal fizesse a suspensão do tipo de bloqueio ali que eles estavam fazendo, e depois a gente ficou sabendo que os bloqueios, tanto que o diretor da PF foi preso, tais bloqueios eram justamente para impedir que as pessoas chegassem aos seus colégios eleitorais. E a maioria, inclusive, estavam centralizadas no Nordeste. Foi uma decisão muito rápida. Logo que ficou ciente, o Alexandre de Moraes solicitou essa apuração em que houve a paralisação desses bloqueios.
e as pessoas conseguiram chegar nos seus colégios eleitorais, não houve prejuízo para a eleição. Mas a agilidade, né, do processo no STE foi muito questionada à época. E até hoje, inclusive, é questionada das tais fraudes que o Musk deve estar apontando para o Alexandre de Moraes é justamente ter feito o seu trabalho, que é o mínimo que a gente esperava que fosse feito, né, o seu trabalho, porque o ministro ele é pago para isso. Um outro detalhe também que as pessoas às vezes esquecem é que o Alexandre de Moraes, inclusive sexta-feira ele brincou dizendo que ele estava sendo chamado de comunista. Alexandre de Moraes, ele é um amigo pessoal de Temer. Ele foi indicado ao STF por Temer. E até dia dele, ele senta na mesa com a galera da direita, a galera ali, né, a galera, os empresários, uma galera com muito dinheiro e uma galera que às vezes até tende a ir para a extrema direita. Mas as suas decisões são baseadas na Constituição Federal Brasileira. Então, o mínimo que o Alexandre de Moraes está fazendo é o trabalho dele. E é até estranho, né, o Alexandre de Moraes se tornar comunista, ou se tornar aliado, por fazer o mínimo. Vou voltar a dizer, o mínimo é o trabalho dele. E é esse o ponto, né? Quando a gente tinha um judiciário tão questionável há certo tempo, que quando a gente tem um judiciário que segue os ritos do processo ali legal, que não fica parado, né, que é célere, a gente até questiona se, de fato, ele não está tentando politicamente tender para um lado. E, nesse caso, o Alexandre de Moraes está sendo apenas coerente, porque a gente sabe que pior do que está fica, e a gente tinha, sim, um presidente que tentou, de várias formas, atualizar, e tem provas, inclusive, e tem apontamento da Polícia Federal de que houve uma tentativa de um golpe de Estado. E é esse o ponto que a gente ainda espera que vá também para a votação no STF, né? Pelo menos com essa turma. É isso, Sofia. A gente vai continuar acompanhando. Eu vou te pedir, por favor, só para colocar a notícia do vazamento da Carta Capital, Bora porque lá. essa notícia traz alguns pontos, né? Que é justamente essa criação do Twitter do Alexandre Files, que liberou documentos. Outro ponto também, né? Os documentos que foram liberados eram documentos sigilosos, ou seja, de forma ilegal, você não pode expor documentos que são sigilosos. E eles publicaram dizendo que iriam lançar luz aos abusos cometidos pelo Alexandre de Moraes em face da lei brasileira. Olha só o que aconteceu, né? Outro também detalhe é que o senador Marco Duval, logicamente, PL, é um outro envolvido ali na decisão, né? O Alexandre de Moraes teria solicitado também bloquear perfis de bolsonaristas como do Marco Duval. Marco Duval, para quem não lembra dele, ele ali na CPI da Covid, por exemplo, ele era o Cerberus do bolsonarismo, né? O Cerberus da família Bolsonaro. Ele era aquela figura ali que tumultuava todo o processo para não deixar a votação, os depoimentos irem à frente. É literalmente uma pedra do sapato ali do Omar Aziz, que conduzia as reuniões, né, as entrevistas. Outra também... Pode falar, Sofia. Não, pode continuar. E é isso, outra conta também que seria bloqueada é da filha do blogueiro, né, Oswaldo Eustáquio, e por aí vai, né? Então, decisões que estavam, então, bloqueadas, que estavam sob sigilo, foram liberadas por esse perfil, né, o Alexandre Files. Pode falar. Beleza. Não, só queria terminar aqui comentando que, para mim, uma das coisas que me chamou a atenção hoje é que já tem algumas estimativas, né, de quanto que o Twitter está perdendo com a saída dos brasileiros. E comparando esse final de semana com o final de semana anterior, teve 6% menos postagens do Twitter no mundo. Os brasileiros sozinhos, sendo que foi bloqueado aqui, como a Day já falou em outro corte, lá pelo sábado à noite, então só passou metade do final de semana bloqueado na prática. Mesmo assim, já foi uma diminuição de 6% nas tweetadas no mundo. No Brasil, foi uma diminuição de 79%, que significa que ainda tem 21% usando VPN, aparentemente. Mas, então, é algo assim que realmente vai causar um impacto. O Brasil é um mercado enorme para as redes sociais. Não tem rede social nenhuma que consegue viver sem o Brasil. O Elon Musk que se cuide. Enfim, podemos encerrar por aqui?
Podemos, Sofia. Então, não saiam daí, chat, que daqui a pouco a gente volta com mais.